Olá, querido líder de célula, é um privilégio estar aqui com vocês hoje nesse mais um vídeo falando sobre mais um estudo das nossas células. Lembrando que o estudo dessa semana é baseado na pregação do culto das 19 horas. Nós somos muito abençoados com a palavra do querido reverendo Osni Ferreira com o título O Gozo da Presença de Deus. Está lá no Salmos 84, ele leu ali o capítulo inteiro, então é importante você ver no estudo dessa semana que nós colocamos uma pergunta para iniciar essa questão, para que você possa provocar a sua célula a entender sobre essa importância de desfrutar do gozo da presença. Então nós colocamos lá, na sua opinião, o que é desfrutar do gozo da presença de Deus na prática? Então você, líder de célula, precisa ter uma resposta para essa pergunta, mas também provocar os seus liderados a poder responder. Só assim nós teremos uma célula realmente que todos participarão. Isso vai enriquecer o seu estudo e vai abençoar a sua célula, vai envolver todos da sua célula. E é importante aqui, nesse texto, ele falar justamente sobre como nós, como cristãos, devemos cultivar esse desejo de desfrutar esse gozo da presença de Deus. É legal você ter em mente que no Salmo 84, nós estamos aqui num contexto da cultura judaica, que a presença de Deus era ligada ao templo. Então eles linkavam a presença de Deus ao templo. Porém, o reverendo Osni, ele faz várias conexões com o Novo Testamento, que é o que a gente segue, né, hoje, essa ideia da presença de Deus não estar linkado a um local, estar fixado a um local, mas dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo e é importante você salientar a sua célula sobre esse ponto. E ele divide aqui em dois pontos, assim, desenvolvendo a comunhão que gera alegria. É legal você focar aqui em alguns pontos práticos e algumas formas práticas, estratégias práticas de desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Eu coloquei aqui nas perguntas, compartilhe quais as maiores dificuldades que encontramos para desenvolver essa comunhão e depois compartilhe estratégias práticas de como podemos, no meio da correria do dia a dia, desenvolver uma comunhão profunda com o Senhor. Por que eu escolhi essas duas perguntas? Porque são as duas grandes dificuldades que nós encontramos quando nós vamos para um público mais leigo, os nossos queridos discípulos da Igreja Central. Você vê que não só às vezes até líderes de célula têm essa dificuldade de ter o seu tempo a sós com Deus. Por isso é importante, nesse ponto, você focar e colocar a sua célula a entender que a vida com Deus não se resume a vir aos cultos de domingo ou aos cultos de terça-feira, mas ter uma vida contínua de busca pelo Senhor através da oração, através da leitura da palavra. Isso precisa estar bem claro para que nós possamos entender que a igreja do Senhor se relaciona com o Pai não somente no templo, como os judeus acreditavam, mas nós somos templos do Espírito Santo. Lembra que nós falamos lá no início? A presença do Senhor, ela está em todos os lugares, Então você precisa focar nesse ponto com a sua célula. O segundo ponto, nós vamos aqui falando sobre aprofundando a confiança em Deus que produz a felicidade. Aqui eu coloquei algumas perguntas, como assim, compartilhe um rápido relato pessoal de como este relacionamento com o Senhor foi fundamental quando você se deparou com algum problema gigantesco em sua caminhada cristã. E o outro, assim, eu coloquei como o relacionamento profundo com o Senhor pode nos ajudar diante das adversidades que enfrentamos diariamente. Aqui eu coloquei dois textos que o próprio reverendo Osni usou, de Mateus 6,33 e Mateus 7,7, que serão textos que eles vão reforçar essa ideia de que o relacionamento com o Senhor, ele vai trazer essa confiança. Isso é importante, nós como cristãos, que nos relacionamos com o Senhor, temos essa confiança no nosso Pai. E isso faz com que nós venhamos a agir de forma diferente daqueles que não conhecem o Senhor. Por exemplo, quando nós nos deparamos com uma situação contrária, seja uma enfermidade, ou seja um desemprego, seja uma
adversidade, alguma situação que para você parece impossível, aquilo tira o seu sono, aqueles que têm uma relação, um relacionamento profundo com o Senhor, eles desenvolvem esse elo de confiança. Eles descansam no Senhor. E aí só assim nós podemos então desfrutar dessa felicidade. Então, o reverendo Osni foi muito feliz nesse texto de trazer essas lições preciosas ao nosso coração. Por isso, líder de célula, você vai ser encorajado então a fazer com que a sua célula seja desafiada durante a semana a um texto bíblico, a leitura da palavra, a uma oração. Quem sabe você, durante essa próxima semana, após esse estudo, desafiar a sua célula diariamente a ler um capítulo juntos. Quem sabe ter um tempo de oração para que eles possam ser desafiados a construir esse relacionamento. Vamos lembrar que nós estamos lidando com pessoas que talvez não são novos na fé, que não têm essa prática de oração, leitura da palavra. Então nós, como liderança, precisamos encorajar os nossos queridos discípulos a construir esse relacionamento. O Senhor está no secreto, Ele está nos esperando. É só nós procurarmos, batermos na porta e Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai ouvir o nosso clamor. Por isso, eu quero aqui já finalizar e dizer para que você, líder de célula, seja uma bênção na vida da sua célula nessa semana, que você realmente seja usado como instrumento do Senhor Jesus para alcançar vidas e que essa palavra possa realmente gerar impacto sobre, primeiramente no seu coração, como gerou no meu coração ouvindo a mensagem de domingo e posteriormente causando esse impacto na vida dos seus liderados. Que Deus abençoe você e uma ótima semana e uma ótima célula para você. Valeu!